Voltando, pessoal, a gente vai comentar agora outras decisões interessantes aí do STJ para você que vai fazer concurso para a advocacia pública. Então, veja, uma decisão interessante que eu separei para vocês é a respeito da prescrição intercorrente. Então, a prescrição intercorrente ela é muito debatida. Veja, não só na questão de execução fiscal. Ela pode aparecer também em execuções civis, né? São execuções, vamos dizer, de não fiscal. Por quê? A lei de execução fiscal tem uma previsão específica, a lei 6.830, e nós temos um posicionamento também específico para ela. Tá? Então, eu trouxe até para vocês, embora seja uma decisão um pouquinho mais antiga, mas só para contrabalancear. Tá? Ah, mas professor, essa decisão já é antiga, eu já estudei. Tudo bem. Vamos pecar pelo excesso. Então, vou mostrar essa decisão que eu separei para vocês, que é da terceira e quarta turma do STJ, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a prescrição intercorrente na execução fiscal. Tá? Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Como eu falei para vocês, a diferença dessa videoaula e você ler diretamente o informativo é o quê? Que aqui a gente vai explicar, vai debater, vai contextualizar. Então é o nosso diferencial de material de você simplesmente estar largado lendo lá diretamente o informativo, tá? Claro que a gente vai trazer de uma forma sintética, eu não posso dar aula sobre isso, até porque são temas variados, mas a gente quer contextualizar, a gente quer trazer como uma forma de estudo. Eu vou estudar com você o informativo. E aí eu vou passar para vocês um pouquinho da experiência prática enquanto procurador, que é interessante, que não é, e o que você deve levar para a tua prova, o que é possível cobrança na sua prova da advocacia pública, ok? Então, prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Veja essa decisão, pessoal, para a prática é sensacional. Por quê? Porque é muito comum na execução fiscal você pedir, por exemplo, a desistência de execução fiscal. Como é que ficaria a questão da sucumbência? Ou pior, na própria prescrição intercorrente, então você procura bens, não acha, vem o juiz e diz, ó, declaro prescrito esse crédito. E além de você perder um crédito que era devido, mas você não conseguiu encontrar bens a tempo, você ainda vai ter que pagar honorários e custas para o devedor? Seria justo isso? Claro que não. Então é nesse sentido que o STJ falou. Declarar a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado. Então, ele não tem bens, você tentou encontrar, além de você não encontrar, você vai ter que pagar honorários do executado? Óbvio que não, né? Por força dos princípios da efetividade do processo, de boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento da sua obrigação. O fato do exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade contra ele, considerando que, embora tenha vencido a fase do conhecimento, não terá êxito prático com o processo. Aí encerra. Assim, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custos deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas. Tá? E, claro, quem? O executado. Então, essa parte final é sensacional para uma fundamentação de uma questão dissertativa. Então, veja, pode ser colocado, por exemplo, um caso de execução aonde o exequente não mediu esforços, foi atrás de bens, esgotou Bacenjude, Renajude, Infojude, obteve a quebra do sigilo bancário, fiscal, não tinha na declaração de imposto em renda nada que justificasse uma outra penhora. Obteve-se a suspensão por 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, prescrição. Poderia o executado empurrar essa verba honorária sucumbencial para o exequente? Não. Aí a justificativa que você vai colocar é essa parte final. Primeiro, basar no princípio da boa-fé objetiva, cooperação e efetividade do processo. E segundo, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custos deve ser fixada conforme o princípio da causalidade. E quem deu causa é o executado, que fez a dívida e não pagou, não tendo bens. Não é culpa do exequente isso. Então, caberia o quê? O princípio da causalidade empurrar a verba sucumbencial a cargo do executado, não a cargo do exequente.
ok? Claro que o executado, já não tendo bens para pagar a dívida, não vai pagar custas e nem honorários. Mas o grande êxito é o quê? Não empurrar isso para o exequente, não empurrar a responsabilidade para o exequente, tá? Então isso é muito importante aqui. Outra questão que eu separei para vocês, então eu falei para vocês a pressão intercorrente geral, depois eu falo da execução fiscal. Mas essa decisão também pode ser aplicada na execução fiscal, tá? Porque fala da verba sucumbencial, que são custas e honorários, tá? Outra decisão aqui eu passei para vocês, fala o seguinte: a sentença foi prolatada e o transitou em julgado quando ainda vigorava o CPC de 73. Ocorre que o cumprimento de sentença foi iniciado quando já estava em vigor o CPC de 2015. Então, o cumprimento de sentença ele vai ficar sujeito a qual legislação? Então, veja, nesse caso aqui, entendeu? O STJ quer ao CPC de 2015. Por quê? Porque ele foi iniciado quando já estava em vigor a nova legislação. Então, pelo princípio dos atos processuais isolados, né, você aplica aquele ato sobre a legislação daquele ato. Então, é aplicável o CPC 2015 ao cumprimento de sentença iniciado sob a sua vigência, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida sobre a égide do CPC de 73. Isso aqui é interessante por quê? Porque nós temos vários casos onde você tem a sentença num ato, o cumprimento de sentença no outro, recurso em outro. Então, você tem o quê? A aplicação imediata da legislação processual. Claro que você pode ter uma vacatio legis, algum período de 30, 60, um ano, que você vai respeitar. Mas sobre a égide vale o ato processual praticado sobre aquela legislação. Tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês com essa decisão. Outra decisão interessante é essa aqui. São penhoráveis as verbas recebidas por escola de samba a título de parceria público-privada com a administração pública. Qual é a dúvida disso aqui? É a previsão do artigo 833, inciso 9 do CPC, que fala, inclusive, aqui na fundamentação, que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social são impenhoráveis. Mas o caso da escola de samba, será que se aplicaria nesse enunciado? Não. Diz o STJ que não, terceira turma, que são penhoráveis as verbas recebidas por escola de samba a título de parceria público-privada com a administração pública. Situação que não se enquadra no artigo 833. Então, isso aqui é muito interessante para vocês definirem o processo de execução. Isso aqui está cheirando prova de processo civil, né? Você tentar colocar recente decisão da STJ entende que verba recebida num contrato de parceria público-privada poderia ser impenhorável, poderia ser considerada como impenhorável, sendo a escola recebida por uma escola de samba? Não, ela é penhorável, totalmente penhorável. Então veja, é uma decisão aí, pode, embora não tão ilógica, né, mas ela pode criar um certo nó aí na cabeça. Outra decisão, aqui. O trânsito em julgado da anulação de reforma de acórdão favorável ao contribuinte marca o início de prazo prescricional para o fisco cobrar o crédito tributário. Essa decisão aqui é muito boa. Eu reparti em 2 slides aqui para facilitar, porque eu coloquei muita informação bacana aqui para a gente estudar. Então veja, o simples ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade tributária não é suficiente para impedir a cobrança do tributo. Por quê? Porque não é uma causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Então, ela não afeta nada. A sentença de procedência da ação declaratória de inexigibilidade, por si só, também não é suficiente para impedir a cobrança. Por falta de previsão legal, a sentença favorável ao sujeito passivo, impugnada por apelação, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, também não vai suspender e não vai impedir a cobrança. Por outro lado, se a Fazenda Pública recorre e o tribunal prolata acórdão confirmando a sentença favorável ao contribuinte, essa decisão produz efeitos desde logo, infirmando a certeza do correspondente crédito inscrito em dívida ativa e, por conseguinte, impedindo o ajuizamento da execução fiscal. Então, veja, você teve o ajuizamento da ação declaratória. Não surte efeito nenhum no executivo fiscal.
você tem a sentença de procedência da ação do contribuinte, de inexigibilidade do crédito tributário. Também não surte efeito nenhum. Agora, a partir do momento que a Fazenda Pública recorreu dessa decisão através de um recurso de apelação e o tribunal rejeitou, você tem um acórdão dizendo que aquilo é inexigível. Segundo o STJ, isso já produziria efeitos de isentão, impedindo o ajuizamento da execução fiscal. Qual o efeito disso prático na prescrição? Por fim, se o fisco conseguir anular ou reformar esse acórdão do Tribunal de Segunda Instância, ele volta a ter a possibilidade de cobrar o tributo. Então, primeiro você tem um acórdão dizendo que não pode cobrar. Então, você suspende a prescrição de cadência tributária. Agora, se você tem, por exemplo, a reforma desse acórdão, através do recurso especial e extraordinário, aí volta a possibilidade de cobrar o tributo, ou seja, retorna o prazo prescricional e decadencial. Aí diz, o STJ, parte grifada, depois de anulado ou reformado ou aludido o acórdão e não ocorrendo nenhuma causa de suspensão da exigibilidade, previsto no artigo 151 do CTN, o fisco estará autorizado a fazer a cobrança do crédito tributário. Logo, com o trânsito em julgado dessa decisão que anulou ou reformou o acórdão, inicia-se a contagem da prescrição para ajuizamento da execução fiscal. Veja, é uma decisão da primeira turma, saiu no informativo 660, mas é uma baita de uma decisão para cair em questões dissertativas, direito tributário. Então você vai ter, por exemplo, a possibilidade da cobrança suspendida pelo acórdão que reconheceu o direito do contribuinte. Uma vez reformado esse acórdão, com o seu trânsito em julgado, inicia-se ou reinicia-se o prazo para a cobrança da execução fiscal. Esse caso, o STJ entendeu, entre aspas, uma hipótese de interrupção da prescrição tributária. E reinicia-se o prazo da prescrição da cobrança. Então, com o trânsito em julgado do acórdão que reformou essa decisão favorável ao contribuinte. Então, veja, é uma baita de uma decisão, mas complicada de você traduzir numa questão dissertativa. O que eu sugiro para vocês? Isso aqui é essencial que vocês leiam. Essa parte na íntegra, se vocês puderem pegar o voto, né, o acordo na íntegra e ler, é muito melhor. Mas basta vocês entenderem esse informativo. Eu li, compreendi para traduzir para vocês, mas isso não dispensa uma leitura atenta para você conseguir traduzir principalmente essa parte grifada aqui numa questão dissertativa. E eu falo para vocês com experiência em direito tributário. Estou farejando uma questão dissertativa, tá? Grifem, coloquem asterisco, coloquem da maneira que vocês consigam reler com mais calma em outro momento. Mas isso aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Porque já está batido a questão de prescrição. O que nós temos de novo aqui? A prescrição intercorrente, que eu vou falar para vocês, e essa prescrição reiniciada a partir do trânsito em julgado do acórdão que reformou aquela decisão favorável ao contribuinte. Tá? A grosso modo seria isso. Mas leiam isso aqui para vocês conseguirem traduzir numa questão dissertativa. Ok? Qual é a base legal para a prescrição? Artigo 174 do CTN, que fala que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Tudo bem. O que nós temos de novo? O que eu quero passar para vocês aqui? Prescrição intercorrente. Como que você deve entender a prescrição intercorrente na execução fiscal? Primeiro, a base legal. O artigo 40 da Lei 6.830 fala que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não localizado o devedor ou encontrado bens sobre quais possa recair a penhora. E nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. Tudo bem? Aí nós temos o quê? A previsão do prazo segundo. Decorridos o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Como que era o entendimento sobre o artigo 40 e o artigo 174 do CTN? Aqui, súmula 314 do STJ. Diz o seguinte: em execução fiscal não localizado bens penhoráveis, suspende-se o prazo por 1 ano, fim do qual
se inicia seu prazo prescricional quinquenal intercorrente, que é o prazo de 5 anos previsto no artigo 174 CTN. Outra súmula importante para esse caso é a súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a culpa não é do exequente, mas sim do próprio Poder Judiciário. Então diz o seguinte a súmula: proposta a ação no prazo fixado para o exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, ou seja, pelo próprio Poder Judiciário, não justifica o acolhimento da arguição da prescrição e decadência. Tá? Então essas são duas súmulas importantíssimas para quando se fala em prescrição intercorrente. Qual foi o entendimento do STJ recente, não muito recente, mas com aplicações práticas recentes? Eu vou tirar enunciados ou trechos aqui que são importantes. Item 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 e respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Ou seja, suspende-se o processo por 1 ano. Então, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano do artigo 40. Tá? Então, não precisa haver o requerimento da suspensão. Você não encontrando bens ou não encontrando devedor, no primeiro ato já há a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. Tá? É automático isso. Prosseguindo. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido ou não sendo encontrado bens, então vai iniciar esse prazo de 1 ano. No primeiro momento... desculpe, eu estou repetindo aqui. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, fim do prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente também o prazo prescricional aplicável à natureza do crédito, ou no caso, os 5 anos previstos no artigo 174 do CTN. Tá? Então, a única coisa que vai interromper a prescrição intercorrente é a citação válida e a penhora efetiva. Isso que fala aqui na frente. Ó. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal mero peticionamento em juízo, requerendo leitura de penhora ou ativos financeiros ou outros bens. Ao contrário do que ocorria anteriormente, pessoal. Porque o STJ aqui ele foi muito incisivo. A única forma que eu vou interromper essa prescrição intercorrente é o quê? A citação válida e depois a penhora efetiva, ainda que seja parcial. Mas eu tenho que ter uma penhora. O mero peticionamento da Fazenda Pública pedindo bacenjuda e renajuda não interrompe mais. Superando aquele entendimento anterior que a gente tinha, que o mero peticionamento evitaria a prescrição intercorrente. Hoje não mais. Hoje eu tenho que ter a citação e depois a penhora. Se eu não tiver, prescrição intercorrente. 1 ano mais 5. 6 anos no total. Ok? Vamos lá? Aqui só a representação gráfica para facilitar, então, o início da execução fiscal. Eu tenho o início automático da suspensão processual por 1 ano, está previsto no artigo 40 da Lei 6.830, no qual eu vou ter o início automático também dos 5 anos, ou seja, total é 6 anos. Ocorrido esse prazo e não localizado bens ou não localizado o devedor, eu tenho a prescrição intercorrente concretizada, tá? Isso aqui eu só quis passar para vocês para aproveitar a deixa que eu tinha da prescrição intercorrente geral e eu queria passar para vocês porque é muito importante isso aqui para uma prova, principalmente direito tributário, que é um dos carros-chefes do concurso da advocacia pública, ok? Outra decisão aqui interessante que eu queria passar para vocês, os planos de saúde. A operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar. Tá? Isso aqui previsto, inclusive, a base e o fundamento legal, artigo 16 do Estatuto do Idoso. Tá? Nós temos a lei que é o Estatuto do Idoso, a 10.741, 2003, bem como a interpretação do artigo 22 da Resolução Normativa 428 da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde.
tá? Agência Reguladora, desculpe, de Saúde. Terceira turma do STJ saiu no informativo 660, ok? Passando para outra decisão, também bastante interessante, a gente já caminhando para a parte final aqui das decisões do STJ, fala o seguinte: a autoridade administrativa deve notificar ao proprietário do veículo locado para oportunizar que comprove a sua boa-fé antes de decidir sobre a destinação do bem apreendido pela prática de infração ambiental. Aí, para quem está estudando, isso era federal e estadual, IAP, IBAMA e outros órgãos ambientais estaduais e federais costumam ter essa pena de perdimento de trator, de veículo utilizado, de caminhão utilizado para a prática de infração ambiental. Diz o STJ, após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre a sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar a sua boa-fé, demonstrando, pelas circunstâncias da prática envolvida, e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículo deve adotar garantias para a prevenção e ressarcimento de danos causados pelo locatário. Famoso seguro, né? Então, veja, é muito importante essa garantia da ampla defesa contraditória, por quê? Porque muitas vezes a pessoa empresta o veículo, mas não tinha a mínima noção do que o locatário do veículo iria fazer, né? Você alugou, por exemplo, um trator para ser utilizado na cidade. Esse locatário pegou o trator e foi derrubar pinheiro, foi derrubar outras árvores que são raras aí com proteção ambiental. Obviamente que além do locatário responder criminalmente, administrativamente, o veículo vai ser apreendido, né? O trator, retroescavadeira, caminhão, tudo isso pode ser apreendido. E antes dessa pena de perdimento, o proprietário do veículo tem que ser notificado para ser garantido o seu direito de defesa. Se ele comprova que não teria como, com base na boa-fé, não teria como saber que aquele veículo seria utilizado numa infração ambiental, ele vai conseguir sair com êxito, né? Vencedor dessa lide. Agora, se ele não conseguir comprovar, ele vai perder a propriedade daquele veículo para o órgão ambiental numa pena de perdimento, ok? Então, isso aqui é para ver o quê? Resguardo do princípio de segurança jurídica, boa-fé e principalmente ampla defesa contraditória nessa relação jurídica, ok? Próxima decisão que eu selecionei para vocês, a prática do Shining Litigation, né, que é a litigância simulada, né? Uma tradução literal aqui seria lide falsa, né? Ou litigância falsa, ou falsa litigância, né? Mas uma interpretação jurídica feita pelo STJ diz litigância simulada. Aqui diz que a prática da litigância simulada configura ato ilícito de abuso do direito de ação, podendo gerar indenização por danos morais e materiais. É aquela famosa prática assim de você utilizar o processo com lide temerário, ou seja, você começar a ajuizar ações infundadas, ações falsas que não tenham fundamento jurídico e inexistam, apenas para provocar um dano aí para um terceiro. Esse terceiro pode te acionar e você ser condenado por danos morais e materiais, conforme a comprovação, a demonstração desse dano. Então diz, o ajuizamento de sucessivas ações judiciais desprovidas de fundamento idôneo e intentadas com propósito doloso, né, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação de defesa, o denominado assédio processual. Então, outro termo aqui interessante para a gente trabalhar. Terceira turma do STJ diz que essa litigância simulada ela pode resultar no dano moral e material, né? Desde comprovado esse propósito doloso, de você prejudicar terceiros, tá? Muito interessante isso aqui para o estudo de vocês. Última decisão do STJ que eu trago para vocês. A continuação, desculpe. Um complemento doutrinário a respeito dessa lide temerária. Tratando-se daquilo que nos Estados Unidos ficou conhecido como
sham litigation, litigância simulada, ou seja, a ação em conjunto de ações promovidas junto ao Poder Judiciário que não possui embasamento sólido, fundamentado em potencialidade de sucesso com o objetivo central e disfarçado de prejudicar algum concorrente direto da impetrante, causando-lhe danos e dificuldades de ordem financeira, estrutural ou reputacional. Né? Uma doutrina aqui do Rogério Correia e traz aqui um entendimento interessante aqui para complementar o informativo. Coloquei para vocês só para vocês entenderem, ok? Agora eu quero falar com vocês sobre os principais julgamentos do TST. O que eu selecionei aqui para vocês do TST? Primeiro, o município deve quitar diferenças por reduzir percentual de gratificação paga à professora. O julgamento aí, por unanimidade do TST envolvia aqui a gratificação que havia sido estabelecida em 40% por uma lei municipal que regulamentava o plano de carreira e remuneração do magistério e educação do município. Porém, em 2011, veio o município, uma lei complementar, e reduziu para 15%. As professoras que não teriam a função de carreira, ou seja, estatutária, senão iriam para a Justiça Comum, mas aquelas que seriam seletistas ingressaram com ações na Justiça do Trabalho. Chegando no TST, o relator do recurso, ministro Caputo Bastos, observou que, segundo o entendimento do TST sobre a matéria, a redução do percentual de gratificação de regência da classe é alterado de forma lesiva e, portanto, vedada pelo artigo 468 da CLT. Ele criou diversos precedentes no mesmo sentido, entre eles decisões envolvendo pelo menos o mesmo município. Então, o TST aqui, nesse caso, entendeu que essa redução seria indevida. Então, segundo a proteção do trabalho laboral, você não poderia, durante a vigência do contrato de trabalho, você reduzir essa gratificação. Feriria o princípio da verdade material e também da continuação do contrato. Então, nesse caso aqui, o TST entendeu que seria indevida essa redução da gratificação. Outra decisão que eu separei para vocês do TST é o tribunal reafirmando a competência da Justiça do Trabalho em ação sobre honorários dos advogados do Banco do Brasil. Então, entendeu aqui o TST, reconhecendo o vínculo de trabalho, de emprego, e no caso, reconhecendo a competência do TST no caso, e diz que a ação chegou no TST em julho de 2014 e foi examinada inicialmente pela 8ª turma, que entendeu que a Justiça do Trabalho era incompetente. No entanto, em agosto de 2019, a sessão de discussões individuais, órgão responsável pela uniformização de jurisprudência do TST, entendeu que o objeto da demanda decorre de relação trabalhista e não de contrato de natureza civil. Então, a competência seria, sim, do TST, da Justiça do Trabalho, para julgar. Então, sempre que eu vou ver honorários de advogados do Banco do Brasil, e nesse caso a gente pode colocar até a Caixa Econômica Federal, a gente pode pode defender, a competência da Justiça do Trabalho. Outra decisão interessante do TST que eu chamo a atenção para vocês é uma ação de servidor de cartório que deve ser julgada pela Justiça Comum, no caso de São Paulo. Entendeu aqui, segundo o colegiado, ainda que a pretensão se referisse a direitos trabalhistas, a questão de fundo diz respeito ao vínculo jurídico-administrativo entre o servidor público e a administração, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Veja, o servidor do cartório ele tem uma relação com o Estado, e essa relação retira a figura trabalhista, né? A relação trabalhista. E para encerrar ali, o segundo relator, ministro Douglas Alencar, essas circunstâncias caracterizam o vínculo estatutário, quando a questão de fundo diz respeito a vínculo jurídico-administrativo, né? A competência de analisar a controvérsia é a Justiça Comum e não a Justiça do Trabalho. Outra questão é representação diplomática indenizará assessora por assédio moral. Então, uma assessora da Liga dos Estados Árabes no Brasil deverá receber 50 mil de indenização por ter sido vítima de assédio moral.
A julgar o recurso de revista, a representação diplomática, a 8ª turma do TST manteve o dever de indenizar por reduzir o valor de condenação por entender que o montante de 200 mil foi desproporcional. Além da indenização de dano moral, ela pediu a rescisão indireta, né? E aí também entendeu possível essa condenação aí pelo TRT e aí mantendo a condenação o TST. Beleza, pessoal? Essas foram as principais questões que eu trouxe para vocês, né? Envolvendo STF, STJ e TST, de matérias que seriam interessantes para provas da advocacia pública. Fechamos, então, essa edição mensal. Próximo mês a gente traz mais questões interessantes, mais temas para vocês aí refletirem, não desmerecendo a leitura, né, que vocês venham fazendo os informativos. O que a gente faz aqui é selecionar as principais questões e contextualizá-las aí no mundo jurídico. Aguardo vocês na próxima edição. Grande abraço.